Você já se sentiu preso por dentro? Não por paredes de concreto, mas por pensamentos que te acorrentam, por culpas que te sufocam, por medos que te paralisam? Já viveu aquele silêncio interno tão profundo que nem mesmo a oração parece ecoar dentro de você? Às vezes, carregamos correntes invisíveis por tanto tempo que elas se tornam parte da nossa rotina espiritual. Vamos à igreja, lemos a Bíblia, cantamos louvores, mas algo dentro de nós continua algemado. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje: o batismo que vem do Espírito Santo como fogo que rompe as correntes da alma. A Bíblia nos mostra, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, uma cena que mudou a história espiritual da humanidade. O texto diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse momento não foi apenas histórico. Foi espiritual, profético e completamente transformador. Aqueles homens e mulheres estavam reunidos, sim, mas carregavam consigo medos, dúvidas, traumas, inseguranças e limitações. Ainda se lembravam da crucificação. Ainda estavam marcados pela perseguição. Mas no instante em que o Espírito Santo desceu como fogo, as correntes invisíveis que os aprisionavam foram queimadas. Eles foram libertos de dentro para fora. E isso é algo que o Espírito ainda deseja fazer hoje, em mim, em você, em todos nós. Mas antes de prosseguirmos neste estudo, é importante que a gente abra o coração. Porque não estamos aqui apenas para aprender com a mente, mas para sermos tocados no Espírito. E se o nosso espírito estiver travado, nada do que for ensinado penetrará como semente viva. Por isso, vamos orar agora, pedindo que o Espírito Santo nos prepare para receber tudo o que Ele quer revelar. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti neste momento. Não com palavras prontas, mas com um coração disposto. Vê as correntes que ainda nos prendem por dentro. Vê os muros que levantamos com medo de sermos feridos de novo. Vê o peso que carregamos na alma. Nós te pedimos, fala conosco. Ensina-nos. Que este estudo não seja apenas mais um conteúdo, mas uma visita tua ao nosso interior. Em nome de Jesus. Amém. Agora que fizemos essa oração, você precisa saber: o que está prestes a aprender pode se tornar o divisor de águas da sua vida espiritual. No próximo momento, vamos entender com profundidade o que realmente significa ser batizado com o Espírito Santo, e por que esse batismo é muito mais do que um ritual ou uma experiência emocional. Quando falamos sobre batismo com o Espírito Santo, muita gente logo pensa em manifestações visíveis, como falar em línguas, tremer, cair no chão ou chorar compulsivamente. Mas será que é só isso? Será que esse batismo se resume a emoções intensas em um culto de domingo? Ou há algo mais profundo acontecendo no mundo espiritual quando o Espírito Santo desce sobre alguém? A resposta é clara: há algo muito maior, muito mais poderoso e essencial do que muitos imaginam. O batismo com o Espírito Santo não é apenas uma experiência emocional. É uma operação divina, onde o Espírito do Deus vivo entra e assume o controle do interior do ser humano. Não como um visitante, mas como habitação permanente. Quando Jesus aparece aos discípulos em João, capítulo 20, versículo 22, ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Aquela foi uma experiência real, mas ainda não era o batismo prometido. Por quê? Porque em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele ainda diz: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, havia algo mais reservado. Algo que iria além do recebimento da vida espiritual. Era um revestimento de poder, uma capacitação divina para viver em santidade, pregar com ousadia, vencer o pecado e manifestar os frutos do reino. A diferença entre um cristão apenas convertido e um cristão batizado com o Espírito é como a diferença entre alguém que sabe que Deus existe e alguém que vive Deus dentro de si diariamente. Um conhece a teoria, o outro vive a prática. Um entende com a mente. O outro caminha em aliança com o fogo do céu.
O batismo com o Espírito é o cumprimento da promessa de Joel, capítulo 2. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e essa promessa não foi para uma geração específica. Foi para todas as gerações que desejassem e buscassem com fé. Ao contrário do que muitos pensam, esse batismo não depende de merecimento, de posição na igreja, de tempo de conversão ou de status espiritual. Ele depende de fome. O Espírito Santo não vem onde há religiosidade, orgulho ou autossuficiência. Ele vem onde há sede, quebrantamento e rendição. E quando ele vem, ele não apenas nos enche, ele nos transforma. É importante entender também que o batismo com o Espírito Santo não substitui a conversão, nem a salvação. Ele amplia e aprofunda a nossa vida cristã. Ele nos dá discernimento, nos fortalece contra o pecado, nos capacita com dons espirituais e, acima de tudo, nos leva a viver uma vida de santidade real, sem máscaras. Quem é batizado com o Espírito não vive mais por si mesmo, vive no centro da vontade de Deus. Muitos teólogos explicam que o batismo com o Espírito é como um novo nascimento dentro do novo nascimento. Um segundo nível da vida espiritual. Charles Finney, por exemplo, descreveu sua experiência com essas palavras. O Espírito desceu sobre mim de forma tão poderosa, que parecia ondas de amor líquido passando por todo o meu ser. Essa não era uma emoção vazia. Era a manifestação do céu dentro de um homem. E talvez agora você esteja se perguntando, mas será que isso é para mim? A resposta é, sim. Isso é para você. É para todos os que creem. A única condição é querer, buscar, desejar com sinceridade. E no momento certo, no tempo de Deus, ele virá. Agora, presta atenção aqui. Se esse estudo está edificando a sua vida e você quer se aprofundar ainda mais na palavra, na descrição deste vídeo nós deixamos materiais de estudo bíblico exclusivos. São ferramentas que vão te ajudar a crescer espiritualmente, e ao mesmo tempo, você estará nos ajudando a manter este canal no ar e continuar levando estudos como este a milhares de pessoas. Acesse o link e veja como você pode abençoar sua caminhada e também este ministério. Quais são essas correntes espirituais que o Espírito Santo quebra? Porque não estamos falando de correntes visíveis, de correntes feitas de ferro ou aço. Estamos falando de correntes da alma, grilhões emocionais, prisões mentais e espirituais que muitas vezes são tão profundas que a pessoa nem percebe mais que está acorrentada. Vamos começar com o que é visível: vícios, compulsões, medos e pecados recorrentes. Muitas pessoas amam a Deus, frequentam igrejas, têm uma Bíblia ao lado da cama, mas vivem presas a um comportamento que se repete, como se fosse um ciclo do qual não conseguem sair. Pode ser um vício em pornografia, um padrão de relacionamentos abusivos, uma tendência constante à mentira, ou até mesmo uma dependência emocional doentia de pessoas. E não importa o quanto tentem, não conseguem quebrar sozinhas esse ciclo. Por quê? Porque estão lutando com força humana contra cadeias espirituais. E correntes espirituais só podem ser quebradas pelo poder do Espírito. Agora, vamos além. Existem correntes invisíveis que são ainda mais perigosas porque se escondem sob uma capa de normalidade. Orgulho espiritual, religiosidade morta, dureza de coração, espírito de rejeição, sentimentos não tratados como mágoa, culpa ou vergonha. Pessoas que cresceram ouvindo que não valiam nada, que nunca seriam amadas, que nunca seriam usadas por Deus. Essas palavras viraram prisões. E essas prisões viraram identidade. Só que o Espírito Santo vem para quebrar tudo isso e restaurar a identidade original de filho e filha de Deus. A Bíblia nos mostra em Romanos, capítulo 8, versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Olha o contraste. Espírito de escravidão versus espírito de adoção. A escravidão prende, sufoca, acusa, inferioriza. Mas a adoção liberta, abraça, cura, dignifica. O batismo com o Espírito é a transição do espírito de escravidão para o espírito de adoção. É como se Deus dissesse: a partir de agora, você não será mais escravo dos seus medos, da sua culpa, dos seus traumas ou do seu passado. Você é meu. Você é livre.
E aqui precisamos tocar num ponto delicado. Existem prisões espirituais que são resultado de alianças passadas, conscientes ou inconscientes. Pessoas que se envolveram com práticas ocultas, religiões que invocam entidades, feitiçarias, jogos espirituais, até mesmo palavras de maldição lançadas por outros ou por si mesmas. Tudo isso abre portas. E essas portas se tornam prisões. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo não respeita essas cadeias. Quando ele entra com poder, ele quebra alianças antigas, corta pactos espirituais, queima raízes de opressão e cancela palavras lançadas pelo inferno. Você pode pensar, mas eu nunca participei de nada assim. Ok. Mas talvez você carregue correntes emocionais herdadas, como a tendência à autossabotagem, a tristeza crônica, a comparação, a rejeição. Isso também são cadeias. Cadeias silenciosas, mas muito reais. E o Espírito Santo, quando batiza alguém, não faz apenas uma visita rápida, ele limpa a casa por completo. Ele vai lá no porão escuro da alma, onde você mesmo evitava olhar, e começa a iluminar, curar, arrancar, restaurar. E é importante que você entenda, quando o Espírito rompe correntes, ele não apenas liberta, ele dá propósito. Há pessoas que foram libertas do álcool e se tornaram conselheiras de famílias. Outras foram libertas da depressão e hoje ministram cura emocional para centenas. Porque quando o Espírito toca, ele transforma dores em ministério, traumas em testemunhos, fraquezas em autoridade espiritual. Como está escrito em Isaías, capítulo 61, para que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Ou seja, ele não apenas liberta, ele planta, ele estabelece, ele levanta. Lembre-se da mulher encurvada do Evangelho de Lucas, capítulo 13. Ela estava 18 anos presa, não por uma enfermidade comum, mas por um espírito de enfermidade. E Jesus não apenas curou seu corpo, ele libertou por completo. Ele declarou: mulher, estás livre da tua enfermidade. E imediatamente ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. Isso é o que o Espírito faz. Ele endireita o que estava torto. Ele levanta o que estava prostrado. Ele devolve voz a quem só conhecia o silêncio da dor. Se você sente que algo dentro de você está sendo confrontado neste momento, não fuja. Não distraia sua mente. Isso é sinal de que o Espírito está te chamando para algo novo. Para uma nova vida, uma nova identidade, uma nova caminhada. E no próximo momento do nosso estudo, vamos falar exatamente sobre isso. Como receber esse batismo, como se preparar e o que fazer quando ele vier. Muitas pessoas, ao ouvirem sobre o batismo com o Espírito Santo, pensam automaticamente: ah, isso deve ser para quem é mais espiritual do que eu, ou então, eu ainda não sou digno de algo assim. Mas deixa eu te dizer uma verdade bíblica, clara e poderosa: a promessa é para todos. Para todos os que creem, todos os que desejam, todos os que se abrem ao mover de Deus. Sem exceção. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 39, está escrito: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Note bem, a todos. A palavra não coloca barreiras, nem diz que só alguns eleitos ou apóstolos especiais podem ser batizados com o Espírito. Essa promessa é para você que está ouvindo este estudo. É para a sua casa. É para quem já está há 30 anos na fé e para quem se converteu ontem. Deus não opera com base em hierarquias humanas. Ele responde a corações famintos. Um grande exemplo dessa ação inesperada do Espírito está em Atos, capítulo 10, versículo 44. Pedro estava pregando na casa de Cornélio, um gentil, ou seja, alguém que nem era judeu. E o texto diz: enquanto Pedro ainda falava estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eles nem terminaram o culto. Ninguém impôs as mãos. Ninguém fez campanha. O Espírito veio. Porque onde há corações quebrantados, Deus se manifesta com liberdade. Agora, talvez você esteja se perguntando: como, então, eu posso receber o batismo com o Espírito Santo? A resposta é simples, mas profunda, com entrega total e busca sincera.
Não se trata de repetir fórmulas, nem de buscar uma emoção. Trata-se de abrir todo o seu interior para que o Espírito de Deus tome conta. Aqui vão algumas direções práticas e espirituais para isso. Primeiro, deseje. O Espírito não invade, ele responde a quem deseja. É preciso ter sede. Sede real. Sede como quem está no deserto, como quem não aguenta mais viver longe da presença viva de Deus. Segundo, ore e consagre tempo. Separe momentos de oração em silêncio, apenas para clamar por essa visitação. Leia a palavra pedindo revelação. Cante louvores que tragam fome de Deus. Aproxime-se com reverência. Terceiro, arrependa-se. Um coração arrependido atrai o céu. O Espírito Santo é santo. Ele não se move onde há dureza, orgulho ou pecado escondido que é protegido e mantido. Não é preciso ser perfeito, mas é preciso estar quebrantado e disposto a ser transformado. Quarto, espere com fé. Não determine como Deus deve agir. Pode acontecer em um culto, no seu quarto, durante a leitura da Bíblia, enquanto você está dirigindo, ou até mesmo agora. O importante é que você continue buscando com confiança. E atenção, nem sempre o batismo com o Espírito se manifesta com sinais externos intensos. Algumas pessoas choram, falam em línguas, têm visões. Outras apenas sentem uma paz profunda, uma presença doce, um quebrantamento inexplicável. E tudo isso é legítimo. O importante não é a manifestação, é a transformação. É o que muda dentro de você a partir daquele momento. Um testemunho marcante é o de uma mulher que, após 20 anos dentro da igreja, confessou que sempre se sentiu vazia espiritualmente. Ela lia, cantava, participava de tudo, mas carregava um medo constante, uma tristeza escondida. Um dia, durante um momento de oração solitária, ela simplesmente disse: Espírito Santo, eu cansei de tentar sozinha. Se o Senhor quiser, vem agora. E ele veio, silencioso, mas intenso. Ela chorou por horas, foi liberta de um trauma de infância que nunca havia contado a ninguém, e naquele dia, a sua vida mudou para sempre. Essa mesma visitação pode acontecer com você. Mas lembre-se, não é uma conquista por esforço, é uma dádiva pela fé. É um presente celestial que está à disposição de todos os que creem. Você não precisa de um pastor do seu lado, nem de um culto especial. O Espírito Santo pode te visitar hoje mesmo, agora mesmo. Agora chegamos ao ponto mais importante deste devocional. Até aqui, você ouviu, aprendeu, foi confrontado com a verdade, talvez até tenha se emocionado com tudo que foi dito. Mas agora é hora de ir além da emoção. É hora de abrir o coração de verdade. Porque o Espírito Santo não quer apenas tocar você. Ele quer habitar em você. E quando ele entra, ele quebra as correntes. Ele limpa o templo. Ele transforma tudo. Talvez você esteja há anos carregando dores antigas. Talvez ninguém nunca tenha percebido, mas você sabe. Você sente. Tem coisas dentro de você que já te roubaram noites de sono, que já destruíram sua autoestima, que já te fizeram se afastar de Deus, mesmo indo à igreja. Há correntes que amarram a mente, que envenenam o coração, que sabotam sua fé. E é por isso que o Espírito Santo está aqui agora, para romper, para libertar, para restaurar. Antes de orarmos juntos, eu quero te orientar a fazer algo. Se você estiver em um lugar reservado, ajoelhe-se. Se puder, feche os olhos. Respire fundo. Esvazie a mente de qualquer distração. Porque o que vai acontecer agora não depende das minhas palavras. Depende apenas da sua fé. Se você crer, Deus pode transformar sua história neste exato momento. Sim, agora. Neste instante. Agora, ore comigo, com todo o seu coração. Espírito Santo de Deus, eu me coloco diante de ti, quebrantado, consciente de que preciso ser liberto. Eu reconheço que há correntes dentro de mim que eu não consigo quebrar sozinho. Há feridas, há vícios, há traumas, há prisões emocionais, espirituais, até mesmo familiares, que ainda me prendem. Mas eu creio que o teu poder é maior do que qualquer corrente.
Eu renuncio agora a todo pecado escondido. Eu entrego toda dor reprimida. Eu coloco diante de ti todo medo, toda vergonha, toda culpa, toda opressão. Espírito Santo, entra. Entra agora. Vem com teu fogo. Vem com teu poder. Vem com teu amor que consome tudo que não é teu dentro de mim. Eu abro meu coração por completo. Eu te dou liberdade para agir. Eu quero ser cheio de ti. Eu quero ser batizado com teu Espírito, transformado, revestido de poder. Que as correntes que me prendiam caiam agora. Que toda prisão seja quebrada. Que todo grilhão seja consumido pelo fogo da tua presença. Eu sou teu. Meu corpo, minha alma, minha mente, meu espírito. Lava-me. Cura-me. Liberta-me. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, eu quero que você saiba, Deus ouviu. E mesmo que você não sinta nada de imediato, confie, algo já começou a se mover dentro de você. A libertação que vem do Espírito não depende de sentimentos, mas de fé. E a fé verdadeira move o céu. A partir de agora, esteja atento. Em breve, você começará a notar que o peso está indo embora, que sua mente está mais leve, que a tristeza está sendo trocada por paz. Você vai começar a perceber a ação silenciosa, mas poderosa, do Espírito de Deus dentro de você. E se você foi tocado de alguma forma por essa oração, escreve aqui nos comentários: hoje eu fui liberto pelo Espírito Santo. Isso não é só para testemunhar, é para ativar fé em outras pessoas que também estão buscando essa libertação. E não se esqueça, na descrição deste vídeo você encontra materiais de estudo bíblico que vão te ajudar a crescer ainda mais espiritualmente. Adquirindo, você também ajuda este canal a continuar levando a palavra com profundidade para milhares de pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa libertação. Você pode ser um instrumento de salvação na vida de alguém. Até o próximo devocional. Que Deus te abençoe poderosamente. E nunca se esqueça, onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade.